Deus continue nos abençoando. Estamos gratos a Ele por nos permitir mais uma vez falar com você, levando a palavra de Deus até a sua casa. Quero chamar vocês hoje para lermos juntos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. A Bíblia diz: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Muito bem, meus irmãos, esta é uma passagem também muito conhecida por aqueles que leem a Bíblia, onde Paulo está alertando sobre o perigo das novidades que sempre surgem. Pontos de vistas diferentes, ensinamentos muito bonitos, floridos, mas que não podem contradizer a base do ensinamento, a base pela qual Deus tem te chamado. Deus começou com você de uma maneira, Ele vai concluir a sua obra na sua vida da mesma forma. Ele guiará sempre. Uma hora que você está na verdade, esta verdade não precisa ser aprimorada. Esta verdade não precisa ser melhorada, ela é por si só uma perfeição. E estando nela, meu irmão, você tem toda a oportunidade, toda a chance, você tem tudo sendo aberto e resolvido diante de você. Esta é uma das grandes virtudes de quem anda com Cristo, é saber que Cristo está sempre resolvendo suas questões, sempre abrindo novas portas, cuidando, zelando daqueles que o amam. É assim que Deus faz. Amém? Quero ler com você hoje um trecho também da mensagem Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto, pregado dia 12 de novembro de 1961. Nesta mensagem, o irmão Branham nos diz assim: outra noite, uma pessoa amável estava conversando comigo, veio, colocou o braço sobre mim, muito bondoso, né? E disse: irmão Branham, quero perguntar-lhe algo. Disse: se apenas comprometeres um pouquinho com o que estás falando. Ele nem permitiu que aquele irmão terminasse. Ele já disse: o quê? Como assim, né? O quê? Ele disse: todo este batismo, disse, as igrejas de Chicago, todas ao redor ali querem você. Há muita gente querendo que o senhor vá lá e pregue na igreja deles. Mas o senhor tem que evitar falar sobre este batismo, evite pregar sobre este batismo. Aí ele disse: as igrejas de Chicago, todas ao redor, querem tanto você, mas estão temerosas que você mencione isso. E eu disse: com certeza farei menção disto. Certamente o mencionarei, diz o irmão Branham. Bem, elas dizem que é a única coisa que tem contra ti. O irmão Branham disse: então, elas não têm nada contra mim. Não fui eu quem disse isto, Deus o disse. A palavra tem dito isso. Quando se rejeita isso, está rejeitando a palavra. Desafio a qualquer uma delas a vir e provar que estou errado, entende? Ele disse: bem, veja, você deveria concordar e ter companheirismo. Esta é a mesma coisa que queriam que ele fizesse. Falando lá de Acabe. Ele disse assim: Deus não se compromete. O que ele começou, ele vai terminar daquele mesmo jeito. Ele não se compromete, ele não deixa de trazer uma verdade porque aquilo ferirá ou afastará alguém do caminho. Na verdade, a palavra não afasta aqueles que são predestinados para a palavra, de forma alguma. Por isso, o pregador, quando sobre a direção de Deus, não pode ser algo encomendado, não pode ser algo direcionado para alguém, mas quando o Espírito direciona ele,
e o leva a pregar sobre um assunto às vezes até duro, difícil para a igreja, mas ele o faz com uma segurança muito grande, com uma confiança muito grande. Aquilo não veio dele, Deus está dando aquelas palavras. Aquelas palavras irão aos corações certos e dará a eles a chance ou de acertarem suas vidas ou de realmente soltarem daquilo e cada um seguir o seu caminho. Mas lembrando disso, Deus não se compromete. Ele não se compromete. Ele disse agora, irmão Brana, quero perguntar-lhe algo. Ele disse, todos nós cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor te disse isso? Sobre batismo? O anjo do Senhor está te levando a ter esta postura, esta posição? O anjo do Senhor te disse isto? E o irmão Brana disse, não interessa o que o anjo do Senhor dissesse. Se é o anjo do Senhor, ele dirá isto. Não, ele não pode fugir. É algo que ele sempre falava e as pessoas não compreendiam. Deus não pode negar a sua própria palavra. Se o anjo do Senhor disse aqui, se não importa qual fosse o assunto, ele vai sempre dizer o que está dentro da Bíblia. Ele não pode sair daquela linha de ensinamento. Deus não pode se contradizer. Nós contradizemos. Você marca uma coisa, não consegue. Você tem uma opinião formada sobre um assunto político aqui hoje. Amanhã você conseguiu, através de um estudo, de uma leitura, de um jornal que você leu, de um jornal que você assistiu, você muda a sua visão política, mas não é assim com Deus. A visão dele é perfeita, não necessita de ajuste, não necessita de mudanças. Então ele disse, olha, não interessa o que o anjo do Senhor dissesse, porque se é um anjo do Senhor, ele dirá isto. Mas se ele dissesse algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. E eu disse, independente do que o anjo ou quem quer que diga, Paulo disse isto, ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja anátema. Muitos outros evangelhos estão saindo de trás dos púlpitos, estão sendo proclamados como verdade, estão sendo proclamados como renovação, estão sendo proclamados como uma restauração, quando na verdade é uma mudança total e significativa do evangelho. Olhe isso, ele disse, alguns carnais enchem-se de orgulho de qualquer coisa ao falarem sobre os anjos. Muitos deles têm feito isso, pessoas carnais aí fora. Outros religiosos também. Ele disse, Joseph Smith e outros homens, todos os diferentes cultos dos adventistas e tudo mais, eles veem todos os tipos de coisas como esta, mas é contrário a palavra. Você não pode adulterar a palavra. Portanto, Deus respalda a sua palavra. Se está escrito ali, você consegue crer naquilo, ficar com aquilo, Deus está obrigado para com você. Ele virá ao teu encontro, pois você permaneceu com a palavra dele, ele permanecerá por você e com você. Amém? Então ele diz, Deus respalda a sua palavra, é a sua palavra. Eu disse, é a palavra do Senhor, seguramente que tudo o que eu já aprendi me foi ensinado por ele. Deus tem dado para cada filho o ensinamento correto. Ele disse assim, e nós podemos fazer das palavras dele também as nossas, nunca fui a um seminário ou escola religiosa, para aprender sobre isso. Isto vem dele. É Deus quem dá esse entendimento, é Deus quem revela. Portanto, eu disse, se fosse contrário, se é contrário a isto, eu não creria nele, porque é a palavra de Deus primeiro, e tudo mais seja mentira. É a palavra de Deus e você tem que permanecer com ela. Devemos permanecer com ela. Amém? Olhe sempre isso, meu irmão, não importa, pressões virão, é sempre uma tentativa para fazer você negar, se comprometer, sabe, deixar algumas coisas passarem. Não pode ser tão radical, sabe, isso não é ser radical. Ficar com a Bíblia não é ser radical. Ficar com a Bíblia é amar a sua alma, é respeitar a você mesmo,
é dizer: Senhor, obrigado por aquele dia do Calvário. Você não está negando o que foi feito, mas você está fazendo de tudo para que aquilo não tenha sido em vão na sua vida. Não se comprometa com nada. Amém? Vamos deixar isso como uma mensagem para nós iniciarmos nossa terça-feira. Não se comprometa com nada. Querido Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor. Esse é o sentimento que temos dentro de nós nesta hora. Não queremos nos comprometer com nenhuma coisa, Senhor. Sabemos que o mundo perverso, difícil como está cheio de pessoas, ó Deus, todas as horas fazendo de tudo para que possamos nos comprometer e assim deixá-lo para trás. Mas que a verdadeira palavra, que é a essência do Evangelho, seja, ó Deus, colocada dentro desses corações, firmadas dentro desses corações, e que ficamos sobre esta postura, Senhor. O Senhor em primeiro lugar, a Tua palavra em primeiro lugar. E eu sei que se fizermos isto, Senhor, esta terça-feira, esta semana, nossa vida de agora em diante será totalmente diferente. Abençoe os lares até onde este devocional está chegando. Ó Deus, cidades distantes, estados distantes, até mesmo outros países. Leve isso a essas pessoas e que lá elas encontrem a Deus e sejam abençoadas, sejam fortalecidas e que iniciem seus dias, ó Deus, com a segurança que o Senhor está com eles. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.